Oi pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Como todos sabem muito bem, meu nome é Rafael e estamos dando início aqui à nossa primeira videoaula sobre vasos de pressão, né? Vasos de pressão que também faz parte aí do nosso elenco, do nosso acervo de equipamentos, certo? Que diz respeito aí ao escopo do inspetor de equipamentos inspecionar, certo? Então, como todos já conhecem muito bem a minha metodologia de ensino, certo? Trata-se de uma apresentação em PowerPoint com a devida leitura e a respectiva explicação, caso o parágrafo não seja claro por si só. Certo? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa apresentação, certo? Acompanhem comigo, por favor. Vasos de pressão. Vamos começar aqui sobre as generalidades, né? As características gerais dos nossos vasos de pressão. São todos recipientes estanques de qualquer tipo, dimensões, formato ou finalidade, capazes de conter um fluido pressurizado. Então, esse parágrafo aqui, esse primeiro parágrafo, nos diz várias coisas. A primeira delas, todos recipientes estanques. Então, a primeira característica, a primeira qualidade que um equipamento tem que ter para ser considerado um vaso de pressão é ele ser um recipiente estanque. Certo? Ele tem que possuir uma estanqueidade. O que seria, professor, um recipiente estanque? Seria nada mais do que um recipiente que pudesse comportar algum material, algum fluido, por exemplo, e não permitisse o vazamento. Tanto é que um teste de estanqueidade avalia o quê? A capacidade que um equipamento tem de reter um fluido, certo? Sem permitir que haja vazamento para o meio externo, certo? De qualquer tipo, dimensão, formato ou finalidade, capaz de conter um fluido pressurizado, ou seja, não basta somente ser um equipamento que não permita vazamento, tem que ser um equipamento que comporte um fluido sob pressão positiva, né? Não necessariamente pressão atmosférica, mas uma pressão positiva, certo? Então, essas características aqui são as mais básicas no que tange o conceito de vasos de pressão. Como exemplo, podemos citar aqui desde as simples panelas de pressão de cozinha até os mais sofisticados reatores nucleares. Sim, senhor, as panelas de cozinha, sim, são vasos de pressão, afinal de contas elas comportam sem vazar, sem permitir vazamento, sob pressão, um material dentro dela, certo? Aqui abordaremos os vasos de pressão que podem ser considerados como equipamentos de processo, certo? Bom, vamos lá. São os equipamentos mais importantes da maioria das indústrias de processamento. São os itens de maior tamanho, peso e custo unitário, representando em média 60% do custo total dos materiais e equipamentos. Então, vejam aí, senhores, a dimensão, né, a importância dos nossos vasos de pressão aí no nosso cotidiano industrial. Estão presentes também como itens de maior ou menor importância em muitas outras indústrias e outros ramos. O importante disso tudo é sabermos o quê? Que os vasos de pressão estão em todas, né? Eles estão presentes aí em todos os nossos processos. Bom, falemos agora aqui sobre a classificação dos nossos vasos de pressão. Eles se classificam macroscopicamente em vasos não sujeitos à chama, certo? E vasos sujeitos à chama. Bom, dentro dos vasos não sujeitos às chamas, são aqueles vasos que não atuam, né, com chama. Temos o vaso de armazenamento e de acumulação, torres de destilação fracionada, retificação, absorção e etc. Reatores diversos e esferas de armazenamento de gases, certo? E também temos os permutadores, que são os trocadores propriamente ditos, os aquecedores que não utilizam chama, resfriadores, condensadores, refervedores e resfriadores a ar. Ou seja, todos esses equipamentos, ó, percebam que falamos de torres, reatores, esferas e até mesmo de permutadores.
são sim considerados vasos de pressão. Afinal de contas, todos eles dizem respeito, eles fazem jus àquelas características que vimos no primeiro parágrafo, certo? E em contrapartida temos os vasos sujeitos a chamas, ou seja, são aqueles vasos de pressão, aqueles equipamentos que trabalham com chama, que são simples, né? São aqueles dois, são as caldeiras e os fornos. Água tubular, flamo tubular e as caldeiras, certo? Recebem em geral o nome de reatores os vasos de pressão onde ocorrem alguma reação química. Então, senhores, só falando sobre os vasos reatores, reatores, senhores, não são nada mais do que aqueles vasos, né, de pressão onde há ali dentro uma reação química, certo? Uma reação às vezes até físico-química, certo? Que dão origem que fazem parte, né, de uma cadeia de processos que fazem com que o seu fluido, né, oriundo do processo, ele possa seguir ali com uma característica nova, ou até mesmo a extração de um produto novo a partir de um produto primitivo, certo? Tudo que diz respeito a processamento, né? Finalidades. Vasos de pressão não sujeitos à chama são empregados em 3 casos gerais de uso: armazenagem de gases sob pressão, no caso no menor volume de forma liquefeita, né? Então esses são os não sujeitos a chamas. Eles estão também no processamento de gases e fluidos, gases e líquidos, perdão. Muitas transformações e reações químicas precisam ser efetuadas em ambiente sob pressão, certo? Ou sob vácuo, que é a nossa pressão negativa, certo? E a acumulação intermediária de gases e líquidos, né? Então aqui, ó, não sujeitos a chamas, certo? Então são empregados em 3 casos gerais. Quais são esses casos gerais? Primeiro, armazenagem de gases sob pressão, certo? Que é o quê? Quando você, nas esferas de gás, por exemplo, como já vimos, você armazena o seu gás sob pressão. De que forma? Para que caiba maior quantidade de gás, de forma liquefeita, certo? Processamento de gases e líquidos. Quando muitas transformações e reações químicas, elas precisam ser efetuadas em ambiente sob pressão ou sob vácuo. Esse segundo aqui, senhores, diz respeito ao que acabamos de falar sobre os reatores. É sobre os reatores. Algumas reações químicas, certo? Que são efetuadas em ambiente sob pressão positiva ou negativa, que é o vácuo, certo? Que diz respeito ao quê? Ações físico-químicas, né? Como eu já havia lhes dito. E por último, a acumulação intermediária de gases e líquidos. Simplesmente o que? É um vaso que serve ali, como nós vimos nas outras videoaulas, como um tanque de armazenamento, né? Não permanente, mas ali que está ali simplesmente armazenando para um posterior processo, né? Seja ele qual for. Bom, entremos aqui agora nas características de projeto. Pressão, desde vácuo absoluto até cerca de 4.000 kgf por centímetro quadrado. Essa pressão absurda, certo? Essa aí é a faixa de pressão que diz respeito aos nossos vasos de pressão, certo? Desde o vácuo, certo, absoluto, até cerca de 4.000 kgf por centímetro quadrado. Quilograma-força, né, para cada centímetro quadrado. É uma pressão fortíssima, né? Ultra forte. Temperatura de operação, desde próximo do zero absoluto até 1.500 graus Celsius, né, que são aqueles produtos que estão extremamente quentes, que diz respeito aqui ao quê? Às nossas caldeiras e aos nossos fornos, né, aquatubulares ou flamotubulares. Dimensões dos vasos podem ter grandes dimensões, com mais de 120 metros de comprimento, né, nossos fornos, nossas caldeiras, ou com mais de 200 toneladas, né, mais de 200 toneladas aí de peso. Então são equipamentos que variam muito de tamanho. Eu, na minha área, na minha experiência, eu já vi um vaso de pressão, sinceramente, senhores, deste tamanho, lá na refinaria Duque de Caxias, deste tamanhozinho aqui. Agora tem vasos também que são como nós estamos lendo aqui, de 120 metros com 200 toneladas de peso, né? 200 mil quilos.
Fluidos. Qual é o tipo de fluido que o vaso de pressão comporta? Líquidos, gases, uma mistura de líquidos e gases, líquidos ou gases com sólidos de suspensão e etc. Senhores, só lembrando, esses sólidos em suspensão são o quê? São aqueles sólidos, são aqueles fluidos, senhores, que carregam ali particulados de estado físico diferente de líquido, né? Simplesmente como se fossem de um nível muito caseiro, muito grosseiro de dizer, um granulado, né? Uma granulação, qualquer tipo de partícula ali suspensa no fluido. Bom, ainda em características de projeto, a maioria dos vasos de pressão não são um item de linha de fabricação de alguma indústria, certo? Ou seja, eles não fazem parte de uma linha de fabricação. Eles ali são construídos, né, são projetados de maneira a atender simplesmente a conveniência da indústria, certo? Em alguma unidade. E inclusive, que eu estou lendo aqui agora, ó, são projetados e construídos sob encomenda para atender uma determinada finalidade, ou seja, atender a um determinado interesse, certo? Sendo assim, o projeto é quase sempre feito individualmente para cada vaso a ser construído. Bom, sendo assim, o projeto é quase sempre feito de forma individual, certo? Ele não é você não vai a uma fábrica que produza vasos, assim, essa aqui é uma linha de vasos para atender tais necessidades. Não, senhor. Você tem uma unidade em que você precisa de quê? Olha só, essa unidade aqui, eu preciso de um vaso para um vaso reator, pronto. Nós vamos fazer aqui uma liquefação fracionada e haja necessidade desse vaso. Então, um vaso de qual tamanho, certo? Qual pesagem, certo? Com qual finalidade, se ele vai trabalhar com produtos a quente ou a frio. Então, todas essas características, elas vão ali moldando, né, o nosso vaso de acordo com o nosso interesse, certo? Vaso de pressão. Agora vamos falar sobre o formato. A parede de pressão de um vaso compõe-se basicamente do casco do vaso e dos tampos de fechamento. Legal, vamos nessa. Parede de pressão de um vaso. Ela compõe-se basicamente do quê? É o casco e o tampo, certo? É o casco, certo? Que é a estrutura geral, e os tampos, que são os hemisférios ali, né? As extremidades, certo? Formato e posição. Aqui temos cascos cilíndricos, né? São cascos perfeitamente de perfil cilíndrico, com seus tampões. Aqui nós temos um casco cilíndrico também com transição cônica, né? Que temos essa redução concêntrica aqui, certo? Para uma espessura menor. Temos aqui o casco horizontal, o cilíndrico horizontal no caso, né? Temos o cilíndrico inclinado, certo? Temos aqui o horizontal geminado, né, que é quando há uma fusão entre o vaso 1 e o vaso 2, certo? Temos o cilíndrico cônico, olha o perfil do vaso aqui. Então o vaso ele não se limita a ser cilíndrico, ele pode ter várias formas. Até aqui, ó, um vaso esférico, que é a nossa esfera de gás, certo? Múltiplas esferas. Esse aqui eu ainda não tive o prazer de ver, mas existe também um vaso, né, desse perfil, esse perfil geométrico aqui, certo? Bom, vasos verticais são usados principalmente quando é necessária a ação da gravidade para o funcionamento do vaso ou para o escoamento do fluido. São mais caros que os horizontais, principalmente quando de grande comprimento. Estamos falando aqui, senhores, um exemplo, não precisa ir muito longe, torres. Torres de destilação, né? Torres de refino, são vasos de pressão verticais. Ocupam menor área de terreno, evidentemente, certo? Sendo por isso preferidos quando há necessidade de economia de terreno. Então, quando você não tem a necessidade de projetar uma unidade com uma extensão muito grande, até mesmo pela necessidade de você ter um acoplamento melhor da sua rede de tubulação, dos seus equipamentos, né, auxiliares, você necessita então
ter o quê? Uma adaptação dimensional. De que forma? Um vaso de pressão vertical, que ocuparia um espaço vertical que é muito mais abundante do que um espaço horizontal, certo? Vasos horizontais são os mais comuns, principalmente por serem mais baratos. São usados, entre outros casos, para permutadores e vasos de acumulação. Esses vasos de acumulação, só lembrando, são aqueles que acumulam fluido oriundo de um processo. Não necessariamente, senhores, entendam bem, qual é a diferença entre um vaso de pressão, né, de acumulação, no caso, para um tanque de armazenamento? Geralmente, um tanque de armazenamento, senhores, eles armazenam um produto final. Eles armazenam um produto acabado. Há casos que não, como já vimos, há tanque onde há misturas, certo? Mas geralmente, estamos falando aqui em termos gerais, né? Geralmente, um tanque acumula o quê? Um material pronto, certo? Um processo de refino finalizado, e dali é simplesmente a ação de logística para transporte dele para outros setores, certo? Agora, um vaso de acumulação, ele acumula ali produtos inacabados, certo? Que quando chegar a sua determinada vez, eles vão e passam a seguir, né, com seu processamento, seu processo de refino. Então, é como se fosse aqui um vaso de acumulação intermediária. São mais baratos que os verticais, já vimos isso, porém ocupam maior área de terreno, certo? Então, na maioria das vezes, senhores, o que vemos nas unidades é o quê? São vasos horizontais, e as próprias linhas de tubulação, elas são feitas curvas que se adaptam, certo? Que se adaptam a esse tipo de equipamento, certo? Que em alguns casos sai mais barato fazer essas adaptações, essas curvas, do que a compra de a aquisição de um vaso de pressão vertical. Vasos inclinados. Vamos entender por que há necessidade do vaso inclinado. Primeiramente, são exceções. Você quase não vê. Eu já vi, mas não é muito comum. Empregados somente quando o serviço exigir, como por exemplo, para o escoamento por gravidade de materiais difíceis de escoar. Simples. Ou seja, o entendimento é óbvio, senhores. Se nós temos um vaso aqui, certo? E não há um sistema de bombeamento para ele se tornar, sendo ele um fluido de processo, então o vaso inclinado, ele favorece o quê? Pela própria ação da gravidade, ele faz com que o material tenha um escoamento facilitado. Evidentemente que a sua inclinação, ela deve ser o quê? Voltada, né, para o lado em que você tem que dar continuidade ao seu fluido de processo, certo? E é utilizado para materiais de difícil escoamento. Que materiais seriam esses, senhores? Materiais com uma viscosidade maior, certo? Ou, melhor dizendo, com sólidos em suspensão, certo? Bom, falamos agora sobre o casco cilíndrico. É o utilizado para a maior parte dos vasos, certo? A maior parte dos vasos de pressão que nós vamos ver são de cascos cilíndricos. Até mesmo porque, às vezes, nós vemos torres, nós vemos reatores, e nós esquecemos que o quê? Que são vasos de pressão também. Enfim, o formato cilíndrico é o mais fácil de se fabricar e transportar. Fato. Presta-se bem à maioria dos serviços, e é o que permite o aproveitamento de chapas inteiras para a fabricação do vaso. Segue a mesma linha de fabricação de um tubo, né? E principalmente, né? Aqui, ó, o que as indústrias, o que até mesmo a Petrobras avalia muito: menor custo, certo? Bom, casco esférico agora é o formato ideal para um vaso de pressão. Exige, né, uma menor espessura de parede e, consequentemente, menor peso, em igualdade de condições de pressão e volume contido. Ou seja, ele, por não ter extremidades, senhor, ele não tem um perfil esférico, ele não possui canto. Uma esfera não possui canto. Então, se não possui canto, o que consequentemente acontece?
você consegue não necessitar de uma espessura maior, certo? Ou seja, com uma espessura menor de parede, de chapa, você consegue manter a capacidade de suportar condições de pressão e volume. Igualmente seria um casco cilíndrico com uma espessura que exigiria mais material, certo? Então é a vantagem, porque com menos material você tem a mesma resistência no casco esférico e com menos peso, menos emprego de material. Porém, são caros e dificílimos de fabricar. Não é fácil como fabricar um casco cilíndrico. Ocupam muito espaço e raramente podem ser transportados inteiros. Por exemplo, um tanque você não tem como transportar ele inteiro, uma esfera de gás. Você fabrica, como nós já vimos, em gomos, certo? Ocupam muito espaço, né? E são só econômicos para grandes dimensões, sendo empregados para armazenagem de gases sob pressão. Então, senhores, nós já entendemos, já podemos entender com esse último parágrafo o quê? Vasos de pressão com casco esférico, um tipo. São as esferas de gás. Ponto. Esferas de gás, tá, tudo bem. São as esferas de gás, e as esferas de gás têm qual a única e principal finalidade das esferas de gás? Armazenar de forma, sempre lembrando, senhores, de forma liquefeita, certo? Gases. Traduzindo, o gás ali, né, que é gasoso, o próprio nome já diz, ele é liquefeito, ou seja, é uma forma físico-química de transformação do material para que ali dentro daquele vaso de pressão possa ser armazenado exponencialmente um volume maior, né? Exponencialmente maior, certo? Nem se compara, por exemplo, você precisaria, vamos supor, 100 esferas de gás. Se você armazenasse um gás na forma gasosa em 100 esferas de gás, você com uma esfera, você poderia armazenar o conteúdo dessas 100 se você liquefazer o seu gás. Percebam aí, senhores, quando nós chegarmos, ou já passarmos, não sei a ordem, mas quando passarmos por esferas de gás, nós vamos entender a importância de se liquefazer o seu gás para armazenar. Até o nosso botijão de gás, né, na nossa casa, ele é liquefeito, certo? Que aí você tem uma condição de armazenamento melhor, exponencialmente melhor, certo? Ok. Temos aqui, ó, nossas esferas de gás, ó, são vasos de pressão. Se os senhores observarem bem aqui, ó, temos aqui o detalhe dos cordões de solda da nossa costura, que é a costura dos nossos gomos, como eu já lhes disse, né? Essa esfera não tem como ser transportada inteira assim, é necessário que ela seja transportada em gomos, certo? Que nossas pernas de sustentação, ó, diga-se de passagem, essas pernas elas têm que ser especialmente, cuidadosamente projetadas para suportar o peso. Eu já vi acidentes em que essas pernas aqui, uma vez que as esferas estavam cheias, essas pernas não suportaram e as esferas afundaram, né? Causando assim um acidente e um prejuízo altíssimo, né, para a indústria. Bom, agora vamos falar, senhores, das dimensões características, né, oriundas de um vaso de pressão. As dimensões que caracterizam um vaso de pressão são, primeiro, DI, diâmetro interno, e o comprimento entre as tangentes, certo? Vamos lá. O diâmetro interno aplica-se a qualquer formato do vaso e é o diâmetro medido pela face interna da parede, ou seja, de uma extremidade interna da parede a outra extremidade interna da parede, certo? Que esse diâmetro interno coincide com o quê? O diâmetro nominal, né, que é o nosso diâmetro de trabalho, certo? E o 7, que é o comprimento entre tangentes, aplica-se apenas aos vasos com corpos cilíndricos, certo? Que é o comprimento total do corpo cilíndrico de forma longitudinal, né, não transversal,
ou a soma dos comprimentos dos corpos cilíndricos e cônicos sucessivos. Ou seja, não se trata, senhores, de uma estudo, quando eu me refiro a comprimento, não é o comprimento do seu vaso, é como se fosse a área da superfície, né, formada pelo diâmetro, né, seria calculado aí pelo 2πr, né? Isso seria o quê? O comprimento entre essas tangentes. Falemos agora sobre tampos. São as peças de fechamento dos cascos cilíndricos dos vasos de pressão. Bom, tampos, nós já vimos anteriormente, vamos tratar agora de forma mais detalhada. São as peças de fechamento dos cascos cilíndricos dos vasos de pressão. Certo? Então são as extremidades, né? São os hemisférios, certo? Que têm uma função única e simples de fechamento dos nossos cascos. Podem ter vários formatos, dos quais os mais usuais são o elíptico, o torisférico, utilizado nas torres, o hemisférico, cônico e plano. Certo? Esses quatro aí são os cinco principais tipos. A escolha entre os diversos tipos é feita em base econômica, dependendo do diâmetro, certo? Tem alguns aqui que não são aplicáveis de acordo com o seu diâmetro. Com faixa de pressão de trabalho, inclusive, é importante, e recursos de fabricação, certo? De que forma foi fabricado aquele vaso de pressão? O tampo tem conexão direta principalmente com esses dois últimos, pressão de trabalho e recursos de fabricação, certo? Bom, tampos, temos aqui ó, o A, que é o elíptico, certo? Que é o tampão comum, o torisférico, que possui uma diferença sutil aqui, que é o que? Percebam, senhores, no encurvamento aqui, olha só, do nosso tampão elíptico, certo? Aqui, se os senhores perceberem, ele possui uma verticalidade maior, certo? Ele possui uma verticalidade maior aqui, ele não é tão curvo. Aqui ele já admite o quê? Um caráter mais retilíneo. Dá a entender, senhores, que isso aqui não vai haver uma continuação circular, certo? Aí aqui nós temos o hemisférico. O hemisférico que ele é exatamente o que, senhores? Um semicírculo. Esse aqui, senhores, ele é a metade de uma elipse. Esse aqui, senhores, não é nada mais do que um tampão que seria adaptável ao quê? A um vaso cilíndrico reto, certo? E esse aqui, hemisférico, senhores, seria o quê? Como se fosse o tampão com perfil semicircular. Temos aqui o perfil cônico, né? Que dispensa explicação do motivo, certo? E o de calota esférica, né? Que é aquela calotinha aqui, ó, de perfil curvo, né? De perfil esférico, certo? Esses são os 5 tipos principais. Bom, ainda em tampos, ó, temos aqui mais aplicações, ó, para eles, certo? Bom, vamos falar agora de cada um de forma individual. Tampo elíptico. O tampo elíptico quase sempre pode ser construído com chapas da mesma espessura utilizada no casco, certo? Quase sempre do mesmo casco do vaso. Por quê? A sua resistência à pressão interna é praticamente igual ao do cilindro. Então, você pode fazer ele com a mesma, né? Você pode fabricar ele com a mesma espessura, certo? A mesma espessura igual, praticamente, a do cilindro de mesmo diâmetro. Ponto. São de uso bastante raro no Brasil devido à dificuldade de fabricação. Então, certo, o tampo elíptico existe, não é muito aplicável no Brasil, certo? O que a gente mais vê aqui no Brasil é o torisférico, tá? Bom, tampo torisférico, né? Falando nele, é bem mais fácil de fabricar do que o elíptico, porém é mais fraco em relação ao mesmo, necessitando então ser fabricado em maior espessura, certo? Então, nós sabemos aqui que como eles estão nas extremidades e têm, por conta do seu formato dimensional, uma fragilidade em relação ao corpo, né, do seu vaso,
eles são necessários, se eles têm a necessidade, né, de ser fabricados com maior espessura. Ainda assim, são os mais utilizados para vasos de quaisquer diâmetros. Por isso que anteriormente já lhes disse o quê? São os mais utilizados no Brasil. Bom, tampo hemisférico é proporcionalmente o mais resistente de todos, podendo ter cerca da metade de espessura de um casco cilíndrico de mesmo diâmetro, ou seja, é o mais resistente, certo? Hemisférico, prazer, é o mais resistente. Ele pode ter metade do diâmetro, metade da espessura, perdão, do casco cilíndrico do corpo central ali do seu vaso de pressão, certo? Porém, é difícil de construir e ocupa mais espaço devido à sua maior altura, certo? O hemisfério, como ele possui aquele perfil semicircular, ele é um casco que ocupa um espaço muito grande, e isso às vezes não é interessante para a engenharia. Para grande diâmetro, esses tampos são construídos de diversas partes soldadas entre si, os gomos, incluindo uma calota central na parte superior e vários gomos em setores esféricos. Senhores, é como se pegássemos aí a metade de uma esfera de gás e colocássemos sob o quê? Sob um casco cilíndrico e vedássemos ele com um cordão de solda, certo? Nas extremidades ali da periferia. Simples assim, certo? Gomos e uma calota esférica central. Ok? Bom, falemos agora, senhores, sobre os processos de fabricação dos vasos de pressão. Vamos entrar agora na parte de montagem. A quase totalidade dos vasos de pressão é fabricada a partir de chapas de aço ligadas entre si por soldagem. Ponto. Simples. Certo? Temos aqui o tampo superior. Esse aqui é um tori esférico, como podem perceber. Que são os mais utilizados aqui no Brasil e mais comuns. Certo? São soldas circunferenciais, afinal de contas, isso aqui é um perfil cilíndrico, né? Um vaso calota cilíndrica. Certo? Temos aqui, isso aqui, tudo é a nossa estrutura do casco. Certo? São os anéis entre chapas. Esse aqui representa um anel, esse aqui já representa outro. Temos aqui o tampo inferior, bem como aqui temos o tampo superior. E temos as soldas aqui longitudinais, certo? Essas aqui são as soldas transversais longitudinais, certo? Basicamente assim, mas vamos nos aprofundar. Na fabricação forjada integral, o vaso é feito a partir de um tarugo maciço de aço, ficando formado em uma só peça, o corpo cilíndrico e um dos tampos do vaso, semelhante, não necessariamente igual a uma extrusão. Evidentemente, só podem ser fabricados vasos de pequenas dimensões, desta forma, certo? Mas existem outras formas. Os cascos cilíndricos de fabricação multifoliada podem ser compostos de vários cilindros colocados um dentro do outro ou constituídos por uma tira de chapa relativamente fina enrolada sobre si mesma e submetida a um tensionamento especial. Ou seja, é como se pegássemos uma folha, né, de metal e dessemos uma volta no entorno dela mesma, certo? Formando assim, então, uma dupla espessura. E entre essas duas camadas que estão ali, embora sejam da mesma folha metálica, houvesse ali um tensionamento especial que fizesse uma fusão entre elas, reforçando assim a sua chapa, certo? Aí seriam o que? Multifolhas, ou seja, mais de uma espessura de folha, certo? Unidas, que formariam aí uma espessura maior, certo? Bom, por serem equipamentos feitos por encomenda, as etapas em que se desenvolve o projeto, a fabricação e a montagem dos vasos são mais numeradas e mais complexas, ou seja, para cada caso um conto, certo? Para cada necessidade vai haver uma forma de processo de fabricação, uma forma de montagem, certo? Tudo sendo adaptado à necessidade da unidade. Devido à particularidade de cada equipamento, muitos são os detalhes a ser analisados durante todas as etapas do projeto de construção. No caso mais geral, o projeto e a construção dos vasos de pressão podem compreender as etapas descritas a seguir.
Bom, e são essas aqui. As informações a seguir servirão de base para o desenvolvimento do projeto. Primeiro, para se construir um vaso, quais são as normas que devem ser obedecidas, bem como adotadas, certo? Todo equipamento, senhores, eles seguem, tanto na hora de inspecionar quanto na hora de fabricar, de implantá-lo na unidade, ele tem que seguir uma norma. Quais são, certo? As normas devem ser obedecidas, né? As normas obedecidas e adotadas. Tempo de vida útil do equipamento, tanto para sua troca, tanto para sua manutenção periódica, certo? Qual é o tempo de vida? Com qual material aquilo ali vai trabalhar? Com qual pressão? A quente? Né? No caso, sujeito a chama, não sujeito a chama. Tudo isso influencia na hora de determinar o tempo de vida útil do equipamento. Preferência quanto a tipos e sistemas de vaso. A necessidade, o que você vai trabalhar, qual é a finalidade daquele vaso. Isso vai determinar o quê? O tipo de vaso, certo? O sistema, como ele vai ser implantado, o que aquele vaso ali faz, certo? Exigência quanto a materiais. Não é qualquer material que você pode tratar com qualquer fluido, não é? Se você tem um fluido de caráter corrosivo, você não pode colocar um aço simples. Você tem que, no mínimo, revestir o interior do seu vaso com algum material resistente, certo? Por essa razão, senhores, essa e outras razões, cada projeto, uma forma de processo de fabricação, instalação e montagem, etc. Certo? Condições climáticas e meteorológicas locais, com a mesma importância que damos à preservação da nossa superfície interna com relação à degradação metálica, nós temos que dar ao lado externo também. Corrosão ácida, corrosão erosiva, umidade, partículas em contato, tudo influencia. Limitações de área disponível, nós já vimos, tanques, vasos verticais, vasos horizontais. Como é que a unidade está dimensionada, como ela se comporta dimensionalmente, para que possamos adaptar ali um vaso e de que forma podemos adaptar esse vaso. Agora falemos da condição estrutural da parte civil, né, que é dimensões e peso máximo para transporte. Não só civil aqui, mas transporte, falamos de logística. De que forma nós vamos transportar esse material para aquela unidade e aonde vamos comportar esse vaso? Será que ali a estrutura civil, né, está pronta para suportar, ou até a estrutura mesmo metálica? Então tudo isso, senhores, faz parte de quê? São os dados gerais que é básico um projeto, certo? Isso aqui são moldes, senhores, são parâmetros que ponderam diretamente e de forma básica o nosso projeto. O que nós temos que fazer? Que nós temos que saber inicialmente para que possamos aí começar a poder projetar o nosso vaso de pressão. Bom, poderão ser necessárias ainda a altitude do local de instalação. Se você principalmente vai trabalhar com um vaso de armazenamento de fluido de processo, você vai ter que ter um sistema de bombeamento. E nós sabemos que pressão varia de acordo com a altitude do local, até mesmo temperatura, até mesmo o que você vai expor, a que tipo de condição climática você vai expor, dependendo da altitude. Dados sobre utilidades disponíveis, para que aquele vaso estará sendo implantado. Níveis máximos de poluentes admitidos, certo? Aí está dizendo sobre teor residual de um fluido que passará por ele, certo? Isso influencia também diretamente no seu tempo de vida útil, para sua manutenção. Dados de subsolo, diretamente ligado aí a fundações civis, certo? Ao peso de a fundação civil. Condições e facilidades de montagem no local, ou seja, você tem que pensar na instalação, não é só fabricar o vaso, tem que pensar na hora de instalá-lo na unidade, com as suas limitações dimensionais, porque não está só o vaso ali, certo? Condições e facilidades de montagem no local, falei. Idioma é importante, mesmo estando aqui no Brasil, numa indústria brasileira, é necessário a intercambiabilidade de informações, certo, do seu equipamento.
E sistemas de unidade de medida, que também devem seguir o quê? Um sistema internacional para possuir o quê? Intercambiabilidade, para que possa haver uma comunicação global daqueles valores ali aferidos, certo? Bom, agora, senhores, vamos dar início aqui a materiais de fabricação, certo? Bom, inicialmente, né, como eu sempre digo, macroscopicamente, temos aqui dois parâmetros, né, duas linhas de raciocínio para materiais de vasos de pressão. Primeiro, materiais para cascos e tampos de vasos de pressão e para suportes, peças internas e externas. E temos os materiais metálicos para tubos de troca de calor e espelhos. Isso aqui diz mais respeito a permutadores. Mas vamos ao primeiro. Materiais para cascos e tampos de vasos de pressão, suportes e peças internas e externas. 2. Materiais metálicos e materiais não metálicos, certo? Materiais metálicos são os materiais de caráter ferrosos e não ferrosos. Sempre assim, senhores, materiais metálicos são aqueles materiais ferrosos, ou seja, que possuem ferro como seu componente, certo? Ligas de ferro, por exemplo. E temos os materiais não ferrosos que não possuem o quê? Ferro no seu componente. Materiais ferrosos: aço carbono, né, que é uma liga de ferro carbono, aço liga, que é o ferro carbono com elementos de liga, e aços inoxidáveis, que é o ferro carbono com elementos de caráter inoxidável. Materiais não ferrosos são aqueles, por exemplo, alumínio e ligas derivadas de alumínio, né, de outros minérios diferentes de ferro, por exemplo, níquel e suas ligas, e de forma mais nobre, titânio e suas ligas, certo? E temos também os materiais não metálicos, que são materiais plásticos reforçados, que são os termoestáveis, certo? Temos os termoplásticos, mas para o caso de vasos de pressão utilizamos os termoestáveis, certo? São os poliméricos, né, que não são metálicos. Para permutadores de calor, temos também materiais ferrosos e não ferrosos. Atenção, falamos de materiais ferrosos e não ferrosos, porém todos são metálicos. Todos são metálicos. Não há permutadores de calor, não há trocadores de calor na indústria plástica. Não há. Então, materiais não ferrosos, nós já sabemos que é aço carbono, aço liga e aços inoxidáveis. E os não ferrosos são os cobres e suas ligas, níquel, alumínio e titânio e suas respectivas ligas, né? O níquel aqui com o nosso monel, né? Também temos o inconel, mas estamos dando aqui ênfase ao monel, certo? E essas ligas derivadas do cobre aqui, que é latão, bronze e o cupro-níquel, né? Que é o cobre-níquel. Bom, agora aqui materiais para revestimentos internos. Mesma coisa, revestimentos internos, vamos para os metálicos e para os não metálicos. Bom, dentro dos metálicos nós temos os aços inoxidáveis, as ligas de níquel, as ligas de titânio e o chumbo. E os não metálicos, certo? Que aqui para revestimentos internos, certo? Não nos referindo a permutadores, temos os materiais termoplásticos e os termoestáveis, certo? As borrachas, que são os elastômeros, certo? E materiais cerâmicos, né? Como, por exemplo, cerâmica, grafite, a porcelana, o concreto e o vidro, que é um material vítreo, né? Bom, o aço carbono é o material de uso geral para qualquer equipamento, sendo usado em todos os casos, exceto quando alguma circunstância não permite seu emprego. Um fluido com uma corrosividade maior é aquele lance de depender da necessidade. Os demais materiais são empregados justamente nos casos em que, por qualquer motivo, não é possível o uso do aço carbono. Porque o aço carbono é o aço mais barato, é o mais em conta, certo? Com a qualidade que atende ao mercado de uma certa forma e é bem barato. Tanto é que, em uma refinaria, o aço carbono corresponde a cerca de 95% do peso total dos equipamentos. 95% de todo o peso metálico de uma refinaria inteira é de aço carbono. Certo?
Bom, todos os materiais, metálicos ou não, empregados na construção de vasos de pressão devem ter suas propriedades conhecidas e garantidas através de uma especificação de materiais emitidas por sociedades de normalização reconhecida, certo? Então, todos eles, independente de metálico ou não, certo? Tem que ter as suas propriedades conhecidas e garantidas através de uma especificação prevista em norma. Cada especificação de material é designada por uma sigla numérica ou alfanumérica. A maioria abrange um grupo de materiais distinguidos entre si por classe ou grau. Grau A, grau B, grau C, nós já vimos, né? Todas as normas de projeto de vasos de pressão fazem exigências e restrição quanto aos materiais que podem ser empregados. Seguir normas, né, como sempre. Então, não é qualquer material que você vai implantar. A maioria é aço carbono, certo? Qual o revestimento? Cabe aço carbono, é 95%, mas 95% não é 100%, certo? Algumas, e detalhe, que seja aço carbono, qual grau? Grau A, grau B, grau C? Qual tipo de aço carbono? Pode ser um aço liga, que não deixa de ser carbono, certo? Algumas fazem ainda exigências adicionais quanto aos ensaios de materiais e a retirada de corpos de prova para esses ensaios, ou seja, não é qualquer aço carbono. Você vai colocar um aço carbono ali que seja o quê? Devidamente testado, certo? Ensaios de materiais com relação à qualidade do seu material, um ensaio técnico, um ensaio mecânico, por exemplo, ou um ensaio para averiguar o seu percentual de carbono, né, que determina o grau A, grau B, grau C. Só como parêntese aqui, o grau A, 0,25% de carbono, grau B, 0,30% de carbono, e grau C, 0,35% de carbono. Certo? E a retirada de corpos de prova, né, de amostras, é um sistema de amostragem, né, para fazer esses ensaios. Então, da mesma linha de aço que você utilizaria no vaso de pressão, você retira uma amostra e faz esse tipo de ensaio, certo? Bom, senhores, e com isso, encerramos aqui a nossa primeira videoaula de vasos de pressão, certo? É uma matéria, é um dos equipamentos mais importantes. Então eu lhes peço, senhores, por favor, deem uma atenção especial a essas próximas videoaulas, porque são fatores determinantes aí para o nosso aprendizado. Porque tratando de vasos de pressão, nós estaremos tratando sobre torres, de uma certa forma, sobre esferas, sobre permutadores e sobre os próprios vasos, né, de pressão, além dos seus reatores. No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau.